Galera, muito obrigado pelos 540 mil inscritos. Eu não sei nem como agradecer vocês por isso, mas não vamos parar por aqui, hein? Bora chegar aí aos 550 mil inscritos, galera. Então já dá aquela força pro canal e se inscreve e deixa um gostei aqui embaixo pra batermos a meta de 2016 likes. E agora, bora lá! No escuro de uma biblioteca empoeirada, uma garota pega um livro que conta a história de um feiticeiro chamado Ikki, que serviu no exército do Lorde Demônio e era neto de Romberg, um mestre feiticeiro, uma das lideranças entre aquelas hordas de orcs e criaturas monstruosas, ao lado do seu assistente, Jiron, e que invadiu os inimigos de forma impetuosa, enquanto escondia dos demônios um segredo que poderia custar não só seu prestígio como comandante da Brigada Imortal, mas também sua própria vida. Resguardado dentro de um dos castelos invadido pelo 7º Batalhão, um comandante humano recebe a amarga visita de Ikki em seus aposentos. De frente para o humano derrotado, Ikki concede 3 opções. A primeira é se render e entregar todo o seu território. A segunda é morrer pelas próprias mãos, num ato de honra. Por último, o comandante pode fugir pela janela enquanto o demônio finge estar apreciando a paisagem de aniquilação pela janela. Ironicamente, o humano agradece pela misericórdia do inimigo, mas afirma que nenhuma das alternativas basta para ele. Como previsto, o homem ataca o líder oponente, que revida com uma única magia que acaba com a batalha. Em seguida, Ikki manda Jiron cuidar dos ferimentos do comandante derrotado, assim como a dos seus soldados que se renderam. Observando a guerra de longe por uma esfera mágica, uma feiticeira analisa que apenas uma semana foi necessária para a brigada conquistar Arsenal, o que é uma prova incontestável do talento do comandante responsável pela vitória. Com seu cetro em mãos, Ikki invoca uma barreira mágica ao fim da batalha. Ao colocar seus olhos naquela cena de devastação, em seu íntimo, ele não consegue deixar de se sentir culpado por ferir tantas pessoas, porque sabe que nunca vai se acostumar com o sangue e a violência da guerra. Afinal de contas, e que nunca foi um demônio, mas sim compartilha da raça que é alvo das suas ofensivas brutais, a humana. Seu professor, Romberg, foi um grande feiticeiro com uma vasta sabedoria que entendia absolutamente tudo sobre a civilização avançada que viveu nesse mundo. Por capricho, ele decidiu acolher e criar Ikki, uma criança humana, e ensinou a ela todo o seu conhecimento e magia. Em suas últimas palavras, o sábio pediu para que Ikki nunca dissesse nada sobre a civilização perdida, porque essa revelação um dia traria inúmeros desastres. Como fardo para manter esse segredo, o humano jamais poderia tirar o manto e a máscara que deve usar para esconder sua real identidade, porque Romberg sabia que o Lorde Demônio jamais perdoaria a humanidade de Ikki. Anos depois, ao conquistar Cernan, o homem cerca a sala onde está com uma barreira poderosa, concedendo a ele o controle de quem pode entrar no recinto. Pelo menos era para ser assim. Para sua surpresa, uma jovem criada estava escondida debaixo da mesa do escritório. Implorando por sua vida, a garota jura que não viu nada do que aconteceu, mas o desespero desastrado dela parecia mais hostil à sua sobrevivência do que o poderoso feitiço inimigo. Após 20 anos mantendo seu segredo, Ikki tinha sido descoberto por uma humana destrambelhada que bateu a própria cabeça na escrivania e desmaiou. Depois disso, andando entre os corredores destruídos daquela civilização, Jiron teme que humanos demais tenham sido deixados vivos. Em sua defesa, Ikki argumenta que um homem morto não é capaz de pagar impostos, e muito menos manter a engrenagem de Arsenal funcionando. Essa que é uma cidade conhecida pelo seu comércio altamente desenvolvido. Por falar nesse assunto, um pouco mais à frente, residentes rendidos querem saber quanto devem pagar de impostos ao Lorde Demônio, e para a alegria dos trabalhadores, o feiticeiro informa que a taxa será a mesma de sempre, mas avisa que qualquer um que resistir a essa exigência será punido exemplarmente. De repente, Ikki é invocado sem seu consentimento para uma câmara, onde um golem gigantesco ataca ele. Se dando conta do que está acontecendo, o feiticeiro comenta com sua comandante que ela prometeu não teleportar ele do nada, e sem dar ouvidos ao subordinado, a maga observa em silêncio ao confronto. Para não deixar barato, Ikki invoca seu cetro para lançar o ataque cortante contra o inimigo, destruindo o golem. Feito isso, sua superiora se recorda daquele garotinho que costumava se esconder atrás do seu avô, o mestre feiticeiro Romberg. Agora, Ikki estava forte ao ponto de derrotar uma criatura que a mulher jurava que poderia bater de frente com ele. Porém, Sephiroth, a comandante do 7º Batalhão, não só tinha noção do atual poder do mago, mas também era o único demônio que conhecia seu segredo. Espalhafatosa como sempre, ela informa ao Ikki que Dairokuten e desejava ver ele pessoalmente, fazendo do homem o primeiro líder de brigada a ter tal honra. Sendo assim, ela vai levar ele até o castelo do Lorde Demônio nesse exato momento. Enquanto isso, a criada acorda após ter desmaiado com a cabeçada que deu na mesa. Sem entender direito o que está acontecendo, ela é impedida de sair da sala pela barreira mágica que lá tinha. Então volta seus olhos de volta pro cômodo até encontrar uma porção de comida com um bilhete. O recado pedia pra moça comer e ficar quieta, o que ela não compreende de cara, mas a fome faz ela devorar a comida sem dó. Voltando ao Ikki, de frente para aquele castelo repleto de miasma ao seu redor, a massa obscura afeta o corpo do humano como sempre fez. Independente de quanto
quantos anos ele esteja em contato com cada confim do território demoníaco. Como se não bastasse, dessa vez ele passaria por uma avaliação para se encontrar com o Lorde Demônio, o que poderia revelar sua real identidade. No entanto, para que isso não acontecesse, Sephiroth sopra um feitiço que promete manter o disfarce do homem. Então, diante do comandante responsável pela inspeção do castelo, Ikki emana um poder extraordinário, fazendo o inspetor comentar que não esperava nada menos que isso do neto de Romberg. Com isso, Ikki ganha acesso a Dauberberg, o enorme castelo do Lorde Demônio. Construído para expressar a vasta influência e poder do Lorde, os corredores são vastos e intermináveis, dando a entender para o mago humano que a importância do líder máximo da legião é tão grande quanto. Entretanto, a clara desvantagem desse extenso caminho é o fato de cansar humanos como Ikki, que sente inveja da habilidade do voo da sua comandante, essa que flutua por entre os corredores da fortaleza sem sentir o peso dos próprios passos. Ainda que consiga utilizar esse feitiço, Ikki não controla tão bem quanto Sephiroth, conseguindo apenas saltar a uma grande altura ao invés de desfilar graciosamente, sem ter que cansar as pernas em caminhadas longas como o demônio faz. Então, após algum tempo, o comandante da Brigada Imortal finalmente chega na sala do trono do atual Lorde Demônio. À frente das hordas, Dairoku Ten foi o responsável por virar a guerra contra a humanidade com apenas uma batalha. E essa fama faz tanto inimigos quanto aliados temerem a frieza e crueldade desse diabo, que é conhecido por executar todos aqueles que considera incompetentes, mesmo que estejam do lado dele nas trincheiras do conflito. Por outro lado, Dairoku Ten sabe usar da melhor forma aqueles que demonstram um real talento, e essa capacidade é a marca registrada que garante ao Lorde Demônio uma verdadeira revolução dentro dos métodos de combate em seu governo. Afinal, monstros nascem e crescem sendo extremamente individualistas, o que sempre ocasionou intermináveis disputas entre eles no decorrer da história. Porém, Dairoku Ten virou a mesa ao projetar nas suas tropas um sentimento de união jamais antes visto, e Ikki está prestes a entender o motivo dessa reputação impagável do líder. Assim, ele se curva perante o Senhor das Trevas, uma jovem garota que surpreende o comandante pela aparência que dá a impressão de uma certa fragilidade. Dairoku Ten menciona a conquista em apenas uma semana da poderosa cidade-fortaleza de Arsenan, e Ikki dá todos os créditos para sua superiora, Sephiroth, fazendo Dairoku Ten ressaltar que essa humildade soa um tanto quanto humana. Até, esse comentário fez a espia do homem gelar, então sua comandante assume a fala ao esclarecer que trouxe o neto de Romberg, a quem todos chamavam de Guardião do Inferno. Essa informação acalma o tom de incriminação da Lorde Demônio, que entende que essa modéstia do jovem deve ter vindo do avô. Falando em modéstia, a Senhora das Trevas ressalta que Arsenan foi tomada quase sem custo de vidas, fazendo Ikki pensar que deveria ter ouvido Giron sobre matar alguns prisioneiros. Logo ele pensa na melhor resposta que deve dar para justificar a falta de sangue derramado na batalha da cidade fortaleza. Então argumenta que os humanos podem temer o terror, mas jamais o obedecerão, e a própria história comprova isso. Quando se compara a produtividade das cidades onde os líderes foram executados com aquelas onde eles permaneceram na ativa, fica clara a melhor abordagem. Então, sem mover um músculo da face durante essa fala, Dairoku Ten pergunta se é assim que Romberg pensava, o que seu neto confirma. Dito isso, ainda que tenha trocado poucas palavras com a Lorde Demônio, e que tenha uma estranha certeza de que ela conhece a civilização antiga, assim como seu mestre, porque só um conhecimento desse nível seria capaz de revolucionar o exército demoníaco. Em seguida, Dairoku Ten se aproxima do servo e considera ele diferente dos outros demônios, esses que têm sede de sangue saltando pelos olhos. Por isso, da próxima vez, a Senhora das Trevas quer olhar diretamente para a face do comandante, para saber que tipo de sede guarda esse excêntrico feiticeiro por trás da máscara. Dito isso, ela se retira da sala do trono. Assim, o humano se alivia brutalmente ao sentir que poderia ser descoberto a qualquer momento, e tira a máscara para respirar fundo. Com um sorriso no rosto, Sephiroth comenta que não é do feitio do homem parecer tão tenso assim, e ele responde que a Lorde sabia que aquilo era uma máscara, e isso fez ele trancar na mesma hora. Seja como for, só a comandante lembra que a identidade do humano permanece preservada, e que é isso que importa. Ela informa que Dairoku Ten deu uma recompensa pro Ikki, que pode ser enxergada como um castigo, dependendo do ponto de vista. Na sequência, ele se teleporta de volta para a sala do comandante de Arsenan, onde a porção de comida que ele tinha deixado tinha sido devorada pela criada, que dormiu feito uma pedra depois de comer, e que dá um chute na cadeira onde a garota tirava a soneca, fazendo ela acordar com o mesmo pavor da última vez, voltando a implorar para não morrer. Então, Ikki acalma a garota, dizendo que não vai apagar ela, e pergunta seu nome para quebrar o gelo. A criada diz que se chama 13, o que o mago acha peculiar, já que significa 13 em inglês. Porém, ela explica que os servos são chamados por números, e que o nome de nascença dela é Satie, igual aquele pianista clássico francês. Algumas pessoas costumam confundir com 7, que não é o número dela, mas a pronúncia correta é Satie, que não é número nenhum e parece bem mais chique. Seja como for, Ikki poupa a pobre coitada, tornando ela sua serva. Na cena seguinte, o mago é parabenizado pelo Giron por ter se tornado o senhor de Ivalias, a terra ao extremo sul da fronteira de Arsenan. Segundo disse Sephiroth mais cedo, esse é o presente da Lorde Demônio pro comandante vitorioso, que agora ganha a oportunidade de estar na linha de frente contra os humanos. E já que Ikki é um amante dos impostos
impostos, a líder suprema exige que o oficial duplique as receitas fiscais da região que fica no olho do furacão no meio de uma guerra. Curiosamente, foram os demônios que devastaram esse território esquecido por Deus, e agora Ikki terá que se virar para recolocar de pé a pequena cidade de Ivalias, o que demoraria em torno de 6 meses. Como o local fica na fronteira e será alvo de ataques frequentes, a população e o exército já começam a sentir o dedo do novo governante, que ordena que humanos e demônios trabalhem em conjunto para reerguer as estruturas, o que reduziria o tempo de reconstrução para apenas um mês. Giron despreza o fato de ter que cooperar com essa raça, ainda mais porque os homens recebem hora extra como incentivo. No entanto, o Orc reconhece que os métodos do seu comandante são estranhos, mas foram eles que renderam o título de governante ao mago, que ainda por cima coloca a mão na massa ao lado dos operários, e já começa a ser reconhecido por todo o povo local. Na verdade, pensando melhor, Giron enaltece Ikki, tanto que enxerga o feiticeiro como o próprio Lorde Demônio no futuro. Na cena seguinte, outra batalha entre humanos e demônios acontece, onde magos tentam segurar as intermináveis hordas que invadem seu território. Um deles acha que foi o bastante arremessar os vários feitiços de fogo em equipe que atinge as fileiras de monstros, porém esses seres malignos parecem inteiros, mesmo após sofrerem com uma magia desse nível. Em pouco tempo, a muralha da cidade é destruída e as duas forças colidem fisicamente, com os demônios levando vantagem sobre os homens, como tem acontecido com frequência. No castelo da Lorde Demônio, Dairokuten recebe a notícia de que a guerra contra a Rosária tá indo bem, porém essa região pretende formar alianças com países vizinhos para reagir à altura. Observando a tendência dos humanos a se unirem diante da dificuldade, a Lorde resolve deixar esse problema nas mãos do Ikki. Resolvendo os assuntos burocráticos de Ivalias, o feiticeiro recebe um chá da sua mais nova criada, Satie, que tá preocupado com o mestre e tá cansado. Educadamente, o homem aceita o agrado e mantém seu foco nas atividades. Do outro lado da trincheira, Alistair, líder da Ordem dos Cavaleiros da Rosa Branca, é convocada para retomar Ivalias, porque segundo seu superior, a perda daquele território foi humilhante, e já passou da hora de permitir que os inimigos continuem a subestimar os humanos. Enquanto isso, em alguma viela de Ivalias, um espertalhão promete dar o dobro da aposta para quem adivinhar em qual copo tá a bolinha, o típico jogo dos picaretas. Já que não estava fazendo nada, Satie resolve dar seu pitaco e aponta para um dos copos, mas como ela não tinha dinheiro para apostar, o dono do jogo fica irritado e esbraveja pra cima dela. Porém, ao analisar o bom coração que a garota tinha entre os ombros e o bucho, ele recomenda que ela aposte outra coisa ao invés de grana, talvez algo mais físico. Porém, antes de qualquer coisa, algum feitiço levanta os 3 copos ao mesmo tempo e revela que a bolinha não estava em nenhum deles. Por isso as pessoas que perderam dinheiro na tramóia cobram o responsável na base da pancadaria. Nesse meio tempo, Ikki surge no meio da multidão sem seu disfarce, porque segundo ele, tá numa missão para poder se infiltrar no meio dos humanos e observar eles como inimigos. Encontrando sua serva, ele manda ela seguir ele, e enquanto algumas tropas de Ivalias andam pelas ruas da cidade numa concentração estranha, o mago comenta que essa história sobre a Aliança dos Reis parece verdade. Satie pergunta o que é isso, então ele responde que é uma aliança antiga, onde os países se unem em tempos de perigo, deixando os interesses de cada nação de lado para priorizar o bem comum. Essa aliança já foi ativada 3 vezes no passado, e em todas elas, o Lorde Demônio foi derrotado e suas forças foram empurradas de volta para as profundezas de Dodderberg. Curiosamente, sua criada fica cabisbaixa ao escutar isso, então Ikki questiona o motivo da sua criada estar triste com uma possível vitória dos humanos. Ela conta que na sociedade dos homens, uma escrava é sempre uma escrava. Portanto, caso Ikki suma do mapa, provavelmente a garota vai parar na rua e virar moeda de troca de algum negociante de servos. Dito isso, Ikki consola a garota, dizendo que o atual Lorde Demônio é o mais forte e sábio da história, por isso a vitória é certa. Depois de falar, ele reflete que tanto os humanos quanto demônios têm inúmeros problemas, e se pergunta se existe alguma forma de mudar isso de uma vez por todas. De repente, o picareta do jogo dos copos volta para tirar satisfação com a Satie, dizendo que foi ela que fez aquele truque para levantar os copos. Ao seu lado, um brutamontes gigantesco pronto para ensinar uma lição na intrometida. Satie argumenta que o homem trapaceou, mas ele não dá a mínima para isso, ele só quer saber de reaver seu prejuízo, seja com dinheiro com que a garota pode oferecer além disso. Mesmo sem ser chamado na conversa, Ikki olha para um lado e para o outro e vê que não tem ninguém em volta. Sendo assim, ele congela as pernas do brutamontes e invoca lanças de gelo pontiagudas que ficam de prontidão no ar pro primeiro movimento brusco que os homens derem. Em seguida, ele tenta fazer uma pergunta pro picareta, mas o homem não calava a boca nem um segundo sequer. Então o mago finca uma lança no braço dele e convence o sujeito a ficar de bico calado. Então, Ikki menciona a agitação do exército local e quer saber o que os soldados andam dizendo por aí. O picareta tenta convencer o mago de que não sabe de nada, mas Ikki ameaça mais uma vez o sujeito, dessa vez de morte. Logo sem ter pra onde fugir, o homem informa que a Aliança dos Reis está prestes a ser formada pelos países vizinhos para lutar contra os demônios, e que o exército de Rosearia pretende atacar as forças do Lorde Demônio antes que essa aliança seja selada. Ikki interpreta esse movimento de Rosearia como uma tentativa de expandir sua influência dentro da aliança, concedendo mais prestígio para o país antes que a mesa da guerra seja posta, o que dará mais voz para eles,
nas definições de estratégias. Por outro lado, é claro, caso a rociaria fracasse, isso vai deixar aquela região numa situação muito delicada. Por fim, um homem revela que Valia será o alvo dessa ofensiva, porque os portões estão destruídos e a cidade está mal defendida. Ao conseguir as informações que queria, Ikki se vira e deixa os dois homens presos em meio ao gelo. Ao voltar para o seu escritório, o Senhor de Ivalias é surpreendido por uma visita de Lilith, uma velha amiga, que reclama por não ter achado seu companheiro em lugar nenhum, e que justifica que estava explorando rociaria em busca de informações valiosas e estava prestes a revelar para a colega. Porém, ela interrompe ao perguntar que mulher é essa ao lado do comandante. Assim que Satie se apresenta, Lilith chama ela de feiosa e pede pro feiticeiro abrir mão dessa humana, porque ela mesma será criada dele. Ainda por cima, deixa claro que ela jamais deve dar em cima do mestre. Debochada, Satie não deixa abaixo e pergunta como isso seria possível, já que ela é feiosa. Ainda por cima, ela diz que foi escolhida de forma legítima para ser a serva de Ikki. Dito isso, Lilith perde a paciência e as duas entram numa rixa, até que Giron chega e nota a rinha de mulher no escritório. No fim da tarde, evitando ao máximo fazer barulho, as tropas de rociaria se articulam em torno de Ivalias para iniciar um ataque surpresa. Um dos soldados presentes na operação ressalta que esse silêncio chega a ser assustador, fora que até agora, nenhum guarda local foi visto em lugar nenhum. Sem demorar, as catapultas ficam prontas para o ataque, mas assim que recebem a ordem para disparar, os humanos são surpreendidos por esqueletos que saíam debaixo da terra, além de arqueiros goblins que estavam de tocaia nas montanhas. Quando se dá conta, Alistair percebe que suas tropas estão sendo derrotadas rapidamente, por isso manda seus soldados baterem em retirada. De cima da muralha de Ivalias, Giron comenta com Ikki que a decisão da comandante inimiga foi sábia, e tudo isso foi graças à espionagem que o mestre fez. No entanto, nem tudo estava dentro do planejado, e escondido no alto das estruturas da cidade, um arqueiro misterioso atira nas costas do mago, derrubando ele na hora. Mais tarde, ao receber a notícia da fuga dos cavaleiros da Rosa Branca, o oficial superior de rociaria fica indignado e manda prender a comandante. O soldado que recebe a ordem contesta a decisão, já que Alistair é uma das melhores generais da nação, o que vai afetar a moral do exército. Seja como for, o oficial deixa claro que não se importa, porque precisa manter sua honra de pé, punindo a responsável pelo fracasso, porque só assim ele terá crédito com o rei. Enquanto isso, Ikki acorda em sua cama com bandagens e sem seu disfarce, e Sefiro estava deitado ao lado dele. O garoto pergunta que negócio é esse, então a feiticeira questiona se isso é jeito de falar com a pessoa que acabou de salvar sua vida. Além disso, para bugar de vez a mente do rapaz, ela ressalta que ele apalpou ela com vontade essa noite. Depois disso, passado o susto inicial, Ikki parecia não se lembrar de nada que aconteceu, então Sefiro conta que curou o homem de uma flechada que ele levou. Tirando isso, ela menciona que nenhum humano foi morto durante essa batalha, por isso ela quer saber o que Ikki vai fazer se a Lorde Demônio suspeitar dele de novo. Sem dar uma resposta direta, o homem diz que pretende fazer homens e demônios viverem juntos e que ninguém vai tirar isso da cabeça dele. Sem saber como contestar, Sefiro se retira depois de lembrar que Ikki é um humano, por isso deve repousar. Sozinho, o mago analisa a flecha que foi disparada contra ele e pensa se alguém estava infiltrado nas suas tropas. Logo em seguida, ele coloca seu disfarce de volta rapidamente, porque Lilith aparece feliz ao saber que o comandante está melhor. Atrás dela, Satie mostra a mesma alegria, então o demônio volta a chiar pra cima dela, tentando fazer a humana manter distância. Satie compra a briga e as duas iniciam o segundo round, até que Giron arremessa Lilith pra fora e fica na frente da porta pra ela não entrar de novo. Satie agradece chamando um orc de senhor feioso, o que ofende ele. Então Ikki corrige dizendo que o porco não é tão feio, só tem a face rústica e um rechonchudo corpo fora do padrão. Dito isso, o mestre pede pra Giron localizar a comandante dos cavaleiros da Rosa Branca. Algum tempo depois, após o trabalho de espionagem feito pelo seu fiel assistente, o comandante da Brigada Imortal é informado que Alistair foi encarcerada após falhar no ataque contra Ivalias, por isso ele se dirige até a prisão onde ele tá. Pra torrar a paciência do homem de vez, Lilith se intromete de novo fazendo piadas sobre terríveis humanos estarem naquela torre. Então Ikki perde a paciência com Lilith e avisa que não mandou chamar ninguém. Insistente, ela responde que é chato demais ficar sozinho, então o mago cede mais uma vez, desde que o demônio fique de boca fechada. Satisfeita, Lilith segue o rumo com a cabeça encostada no ombro do coitado. Chegando no portão da cadeia, a monstra ressalta que dá pra entrar tranquilo nesse lugar, porque tem poucos guardas, mas Ikki quer causar o mínimo de confusão possível, agindo de forma sorrateira. Porém, no meio dessa fala, Lilith espanca os guardas e libera a passagem. Uma vez lá dentro, a prisão era gigantesca, bem maior do que Ikki imaginava que seria. Por essa razão, ele supõe que vai levar um tempo até eles encontrarem a comandante humana, mas Lilith bate no peito de novo e resolve a situação macetando outro guarda e roubando a chave, além da informação que a prisioneira tá no último andar. O mago questiona sobre a parte que eles não arranjam confusão, mas não tem paciência nem pra dar outra bronca na companheira, por isso segue o rumo sem dizer mais nada. De repente, a situação piora quando outros soldados chegam e atacam os dois sem hesitar. Tranquila como sempre, Lilith entrega as chaves pro parceiro e pede pra ele subir na frente enquanto ela resolve esse pepino.
demônio. Pela última vez, Ikki exige que ela não derrame sangue sem necessidade, e num piscar de olhos, ela tinha fraturado 14 ossos dos oponentes. Então Ikki finge que não viu nada e prossegue sua caminhada. Ao chegar na cela mencionada, ele gira a chave e abre a porta, mas não tinha ninguém lá dentro. Confuso, Ikki dá mais uns passos pra frente para analisar melhor a situação. Então a prisioneira surge pelas costas dele e quase atinge o adversário com uma adaga. Sem tempo a perder, o mago desfere um golpe na mulher e derruba ela. Feito isso, ela pergunta o que ele quer afinal, imaginando que esse demônio só tenha vindo pra rir da cara de uma inimiga derrotada. Sem cair na provocação, Ikki é direto ao perguntar se a comandante enviou um infiltrado pra Ivalias pra matar ele. Alistair não responde e ao invés disso, ela questiona se Ikki é de fato um demônio. Sem entender a razão disso, o mago pergunta o que ela quer dizer, porém vários guardas sobem as escadas com pressa ao descobrirem que o invasor chegou até a sala da comandante Alistair. Aproveitando a distração do intruso, a mulher aponta a faca pro pescoço dele e considera que talvez ele seja um humano por algum motivo. E galera, regaça aí no like aqui embaixo e comenta no vídeo pra incentivar a gente ainda mais a trazer continuação desse anime, beleza? Valeu galera, se cuidem!